Amém, irmãos? Graças ao Senhor por essa semana, esse início de alimento diário, semana 1. Graças ao Senhor. Então vamos dar continuidade. Hoje é sexta-feira. Aqui nós temos o ler com oração em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Senhor, graças a Deus, nós damos graças, Senhor, porque não somente ao teu servo João, mas também a nós, o Senhor tem notificado, o Senhor tem mostrado, através da sua palavra profética, o que está para acontecer e o que já vem acontecendo. Sim, Senhor, de fato, o teu evangelho tem avançado. Graças ao Senhor, muitos têm se levantado e têm reagido à sua palavra, saído da zona de conforto, e o Senhor anela que toda a igreja, onde tiver um filho teu, onde tiver um servo do Senhor nesta terra, que tem a visão da igreja, o propósito para o qual existe, que possa estar focados, firmados nesse propósito, Senhor. Não encarar a pregação do Evangelho como obrigação, mas uma necessidade. Ó Senhor Jesus, como gratidão ao Senhor por tudo o que o Senhor fez e continua fazendo, porque o Senhor não desiste de nós. Ó Senhor, nós não temos nenhum mérito com relação ao que o Senhor tem dispensado para nós. Por isso, Senhor, nos perdoe e nos dê um novo início, Senhor. Nós queremos avançar dia após dia. Cresce mais em mim, cresce mais em nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, o ministério de João e a vinda do Senhor. Hoje vamos falar da importância do ministério do apóstolo João na volta do Senhor. No Evangelho de João lemos: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores mais velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Na ocasião em que o Senhor disse isso a Pedro, este olhou enciumado para João e perguntou: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ao dizer isso, Jesus afirmou que o ministério de João permaneceria até o momento de sua volta, e não que João viveria até sua segunda vinda. Mais tarde, após o martírio de Paulo, ocorrido provavelmente no ano 67 d.C., Deus milagrosamente levou João para Éfeso. Como as igrejas na Ásia Menor, que tinham recebido as palavras de Paulo, perderam itens essenciais como o amor e a fé, João foi enviado para lá a fim de restaurá-las. Ele morreu com mais de 100 anos, mas seu ministério não terminou após sua morte. Seu ministério, não obstante, principalmente as revelações do livro de Apocalipse, não teve grande impacto a partir do século III, pois a degradação entrou nas igrejas a ponto de estas, no período de Pérgamo e Tiatira, chegarem a uma situação deplorável. Ó Jesus! Em Sardes houve restauração, mas incompleta. Finalmente, Deus está consolidando a igreja em Filadélfia em nossos dias. Aleluia! Convém ressaltar que, durante todo o período de declínio das igrejas, não houve o ministrar da palavra profética que conduzia o povo de Deus, como na época de Moisés, graças ao Senhor. Isso foi restaurado posteriormente. Vimos que o ministério de João está relacionado com a vinda do Senhor, pois, por meio desse ministério, a palavra profética foi restaurada. Deus preservou o ministério de João após o de Paulo. Hoje, no século XXI, vemos a consolidação da igreja em Filadélfia, justamente na época em que o ministério de João é retomado efetivamente, perto da vinda do Senhor, no tempo da aurora. Não é à toa que Apocalipse é visto como o grande livro de revelação que Deus deu a esse ministro, uma vez que lhe mostrou as coisas relacionadas à sua volta que acontecerão no tempo do fim.
Ó Jesus! Em Apocalipse 1 e 2, vemos que, para restaurar a situação normal da igreja no século I, Deus estabeleceu um princípio para revelar-se a seus servos. Não se revelar diretamente a um grupo de servos, pois certamente isso provocaria muita confusão. Então ele mandou um anjo notificar ao seu servo João, o qual recebeu essa revelação e atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O ministério de João é para os tempos finais. Agora, no tempo do fim, esse princípio é restaurado. Apocalipse significa revelação. Deus quer revelar algo aos seus servos. Graças a Deus, Ele nos tem dado muitas revelações mediante a palavra profética. Aleluia! Na porção de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, vemos a importância da palavra profética. A palavra profética é diferente da palavra de um mestre ou da de um intérprete, as quais podem apresentar diferentes interpretações. A palavra profética tem de vir diretamente de Deus e precisa ser confirmada para se comprovar que realmente provém dele. Nós vivemos essa experiência. O Senhor usou o irmão Dong, que, em meio às perseguições e sofrimentos, abriu-nos caminhos, estabelecendo uma base sólida no viver da igreja. É verdade, Senhor. Após sua partida, demos continuidade ao seu legado. E pode-se atestar que o Espírito pôde avançar rápido, confirmando como sinais, milagres e até por meio de acontecimentos seculares cada palavra que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos conceda o entendimento correto do ministério de João e nos supra mediante a revelação da palavra profética até sua vinda. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. A palavra de hoje, nós precisamos realmente pedir ao Senhor como é o correto a se fazer, porque nosso amado irmão, ele mostra situações fazendo um relato com relação à experiência de Pedro, de Paulo, até chegar nos tempos atuais, mostrando para nós que o desejo de Deus, que é mencionado aqui em Pedro, continua sendo o mesmo. Que desejo é esse? O desejo do nosso amado Senhor é que Ele possa encontrar fiéis, homens fiéis, mulheres fiéis, jovens fiéis, crianças fiéis, pré-adolescentes fiéis, ou seja, toda a igreja venha reagir ao seu falar, ao seu desejo. E isso, irmãos, só acontece quando adquirimos a visão. E nós sabemos que até mesmo em nosso meio pode haver irmãos que não têm uma visão tão ampla quanto ao propósito do Senhor. Mas isso não quer dizer que não tenha visão. A questão é se eu decido apenas me conformar com o que eu já tenho, ou eu permito que o Senhor possa trabalhar mais ainda, que Ele possa avançar mais ainda, ao ponto de me mostrar aquilo que eu ainda não enxerguei. Senhor Jesus, isso mostrou também um aspecto da maturidade espiritual, não só a questão cronológica. Ele relata aqui, com relação à experiência de Pedro, enquanto o Senhor fala que quando Pedro ele estava numa condição de moço, aqui nós entendemos também como imaturo, ou até mesmo alguém quando se encontra numa situação que não tem muita maturidade, se permite até mesmo fazer tomar algumas decisões, né? Fazer algumas coisas até mesmo por conta própria. Ou seja, sem ter o cingir, sem ter a restrição que o Espírito, que a vida de Deus nos proporciona, principalmente quando a paz se vai, né?
Uma das formas de nós entendermos que o Senhor ele é conosco ou não é quando a paz ela se vai. Se ela permanece, o Senhor confirmou. Se ela se vai, o Senhor desaprovou. É assim que funciona. Porque o Senhor ele não é um com injustiça, o Senhor não é um com o faz de conta, não é um com o que é superficial, não. O Senhor, ele apoia, ele confirma, ele está no que é verdade, ele está no que é sólido, ele está na justiça. Senhor Jesus. Então, ele fala que quando tu fores mais velho, quando tu fores crescido, quando tu tiveres entendimento para compreender que eu preciso de ti e que tu não pertences mais a ti mesmo, pois eu já te comprei, trazendo para nós a nossa experiência hoje. Então nós não podemos agir, viver de qualquer maneira, de forma alguma, irmãos. E o inimigo quer, na verdade, que venhamos a ter uma vida assim, uma vida de faz de conta. Senhor, nos livre dessa situação. Não queremos uma vida de faz de conta. Não vamos dar cabimento ao inimigo para que isso aconteça. Não vamos envergonhar o nosso amado Senhor. Não vamos entristecer o Espírito, irmãos. Senhor Jesus, prosseguindo. E aí ele faz um relato com relação às experiências, principalmente quando ele menciona Paulo, que foi enviado, para um propósito de restaurar, né, a situação ali das igrejas. Primeiramente, o Senhor enviou a João, né? Enviou a João para Éfeso. Nós vemos que depois já tinha recebido a palavra de Paulo. Essas igrejas já tinham recebido, né? Os irmãos ali em Éfeso já tinham recebido, mas que perderam esses itens essenciais, que é o amor e a fé. Eu diria que são os itens vitais, irmãos. São os itens vitais. Se tirar o amor e a fé, irmãos, Deus é amor e a fé é o que anula a dúvida. E se a dúvida permanecer, não tem fé. É prático isso. Então, eles perderam itens essenciais, que eu diria vitais, para uma vida cristã, que vise agradar ao nosso Senhor. Então, isso trouxe um dano terrível, né, para a igreja em Éfeso, e, consequentemente, começaram a vir as fases, né, da igreja. Aí ele cita a questão de Pérgamo, Tiatira e até mesmo Sardes, que até houve restauração, mas era uma coisa incompleta. Irmãos, o Senhor não está no que é incompleto. Nosso Senhor, Ele é completo. Louvado seja o Senhor. Por isso que a nosso serviço ao Senhor não pode ser incompleto. Não pode ser achismo, não pode ser de qualquer jeito. Né? Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude com relação a isso. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor não pode ser de forma limitada, irmãos. Até porque o Senhor fala na sua palavra que sim, sim ou não, não. O que passar disso é maldito. O Senhor nos livre dessa situação. E aí ele conclui aqui falando que nós vivemos essa experiência de quê? Essa experiência que nós tivemos, ele relata a questão do nosso amado irmão Dong, que mesmo em situações de perseguições e sofrimentos, ele nos abriu caminhos e estabeleceu que uma base sólida no viver da igreja. Sim, irmãos, é com essa base sólida que nós estamos vivendo a vida da igreja. E que infelizmente, muitos não estão percebendo o que está acontecendo. Ora, irmãos, nós estamos desfrutando há tanto tempo da questão do ministério da iniquidade, que tem agido de uma maneira sorrateira, sutil, né, para nos enganar, nos esfriar, nos abater. Ó Senhor Jesus, nos socorre, Senhor. E aí, aqui ele fala que após a sua partida,
demos continuidade ao seu legado. E pôde-se atestar que o Espírito pôde avançar rápido, confirmando com sinais, milagres e até por meio de acontecimentos seculares e cada palavra que o Senhor nos deu. Podemos sim testificar isso, irmãos. Graças ao Senhor por essa base sólida, nós estamos na base correta. Mas embora a base esteja correta, embora a palavra ela seja pura, o problema está no nosso coração. Nosso coração, se tiver muitos, sabe, como se fosse uma terra, um campo, se tiver muitos abrolhos, se tiver muitas ervas daninhas, se tiver muito mato, que não é planta, que seja considerado para que a gente detenha tempo para cuidar, para regar, simplesmente abrolhos, espinhos. Irmão, se existir isso no nosso coração, se as fascinações da riqueza, se as coisas deste mundo estão nos deixando entorpecidos, irmãos, não adianta a base sólida, não adianta a palavra profética, porque vai ser como lançar num terreno, num campo, numa terra que não está apropriada. Por isso que nós temos que, é como aquele hino fala, trabalha, Senhor, o meu coração, na minha mente, vontade e emoção, não quero assim permanecer. Desejo então me arrepender, a tua palavra obedecer, esta é a minha oração. Que tenhamos desespero por nossas próprias vidas, por amor ao Senhor e à sua vinda. Amém, irmão. Jesus é o Senhor.